Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 441 da biografia de Santo Agostinho, escrita por pelo Frei Agostino Trappé. Na realidade, a caridade é a única virtude com a qual ninguém pode ser mau, porque é a única que torna o homem formalmente bom. Abre aspas. Tenha caridade e terás tudo, porque sem essa não te será útil em nada tudo aquilo que puderes ter. Fecha aspas. Só ela permite distinguir entre obras boas e más, mesmo quando fosse impossível distingui-las de outro modo, devido à sua semelhança exterior. Antes, sua presença torna boas as obras aparentemente más, como sua ausência faz tornarem-se más as obras aparentemente boas. Abre aspas. Não se distingue as obras dos homens a não ser pela raiz da caridade. Fecha aspas. Agora abre aspas para Santo Agostinho, um trecho mais longo. Volta ao íntimo de tua consciência. Interroga-a. Não olhes aquilo que floresce fora, mas qual seja a raiz que está escondida na terra. Lançou raízes em ti a cupidez do dinheiro? Pode ser que haja uma aparência de obras boas, mas obras verdadeiramente boas não podem ser. Lançou raízes em ti a caridade? Está seguro, nenhum mal pode vir daí. A soberba acaricia, o amor castiga. Um veste, o outro golpeia. A soberba dá vestes para prazer aos homens. Quem possui amor, ao contrário, ele golpeia para corrigir com a disciplina. Recebe-se mais pelo castigo que provém do amor, que da esmola que provém da soberba. Voltai a vós mesmos, irmãos, em todas as coisas que fazeis, olhai para Deus como vosso testemunho. Fecha aspas para Santo Agostinho. Então, aqui nesse trecho, Santo Agostinho faz uma oposição, né? Uma oposição à atitude amorosa, né? Faz uma oposição entre o amor e a soberba, né? Portanto, segundo Santo Agostinho, a soberba é um inimigo, uma inimiga do amor, né? A soberba acaricia, o amor castiga. Quão longe desse conceito nós estamos hoje, né? Na nossa civilização, né? Nos nossos conceitos do que é o amor, né? Tá certo? Soberba acaricia, o amor castiga. Continuando. Acima de tudo, a caridade dá a medida da perfeição cristã e constitui a força das ascensões interiores. Abre aspas. Uma caridade inicial é uma inicial justiça. Uma caridade progredida
é uma progredida justiça. Uma caridade grande é uma grande justiça. Fecha aspas. Sobre esse tema, caro à tradição patrística e caro ao recente concílio, que ele está falando recente concílio aqui, o Concílio Vaticano II, tá? Da equação plena entre perfeição e caridade, tece com genialidade inexaurível a doutrina espiritual. O progresso da caridade é determinado por 3 fatores. Então aqui o nosso autor, né, Frei Agostinho Trapet, filho de seu tempo, mete aqui no meio de Santo Agostinho, no meio da biografia do grande doutor da Igreja, o Concílio Vaticano II, né? Era de se esperar e a gente tem que desculpar o nosso Frei, né? Então, 3 fatores. O progresso da caridade é determinado por 3 fatores. Então aqui, Santo Agostinho, na citação, liga a caridade à justiça. Tá certo? Então, ele liga em nossa terminologia moderna, né? Ele liga a misericórdia à justiça, né? Está tão separada hoje em dia, né? Mas continuemos. O primeiro é a intensidade do desejo. 3 fatores, né? O preceito divino do amor e a capacidade do espírito implicam uma totalidade que não é possível alcançar nunca aqui na Terra. Por isso, a atenção é a lei fundamental da vida cristã. Abre aspas. Desagrada-te sempre o que és, se queres chegar àquilo que ainda não és. Move-te sempre, caminha sempre, progride sempre. Não pares pelo caminho, não voltes atrás, não te desvies. Totum exuidite te qui fecit te. Quem te criou te quer inteiramente. Fecha aspas. Então, aqui nós voltamos a um tema que nós discutimos aqui alguns encontros anteriores, né? Atenção é a lei fundamental da vida cristã. Tensão, né? Nós, o cristão, o católico, vive permanentemente em tensão. Uma corda esticada. E aí ele cita Santo Agostinho, né, o nosso Frei. Desagrada-te sempre o que és, se queres chegar àquilo que ainda não és. Move-te sempre, caminha sempre, progride sempre. Não pares pelo caminho, não voltes atrás, não te desvies. Essa é uma regra da vida espiritual, teologia mística, né? Nós estamos na parte mística de Santo Agostinho, né? Certo? Continuemos. Mais um trecho aqui de Santo Agostinho. Abre aspas. No amor a Deus, não nos é imposta nenhuma medida. Porque nesse caso, a medida é aquela de amar sem medida. Não é preciso preocupar-se com amar mais, mas só temer amar menos. Fecha aspas. Assim, o discípulo e amigo, de nome Severo, resume com exatidão e brevidade o pensamento do Mestre, que traduz este princípio em uma norma de conduta para si. Leiamos nas Confissões esta comovente oração.
Abre aspas. Deus meu, restitui-me a ti mesmo. Eu te amo. Se assim é pouco, faz-me amar mais fortemente. Não posso medir para saber quanta falta a meu amor para que baste, para mover minha alma para entre teus braços e de lá não sair, a fim de repousar no abrigo da tua face. Essa expressão é de um salmo, se não me engano, está entre aspas. Sei somente isto, que fora de ti, para mim tudo é mal, não só fora de mim, mas também em mim mesmo, e que toda a minha riqueza, se não for o meu Deus, é pobreza. Fecha aspas. Belíssimo trecho, né? Vale a pena até um daqueles textos plastificados do nosso amigo Márcio, né? Para a gente ter sempre com a gente, né? Que oração bela, né? Fecha aspas, né? O outro fator que determina o progresso da caridade é o desinteresse. O amor, se não for desinteressado, não é amor. Abre aspas. Aquilo que não se ama por si mesmo, não se ama. Fecha aspas. É um princípio que Agostinho formulou muito cedo e ao qual permaneceu sempre fiel, escrevendo sobre isso páginas de particular vivacidade e penetração, como aquelas, por exemplo, que ilustram o seu temor casto, assim o chama, e o temor servil, dos quais o segundo, está em contraste com como o amor desinteressado, e o outro, o primeiro, é inseparável. Abre aspas. Esse tema aqui é muito interessante. Que dizer dos dois gêneros de temor? Temor servil e temor casto, né? Há o temor servil e o temor casto. Um é o temor de quem teme o castigo. O outro de quem teme perder a justiça. O temor do castigo é o temor servil. É uma grande coisa temer o castigo? Mesmo o escravo mais iníquo tem esse temor. Também o ladrão mais cruel. Não é grande coisa temer o castigo, mas é grande coisa amar a justiça. Quem então ama a justiça não teme nada? Teme sim, mas não tanto incorrer no castigo quanto perder a justiça. Estai convencidos disso, irmãos, e com base nisso, percebei aquilo que amais. Alguém de vós ama o dinheiro? Alguém de vós ama o dinheiro? Conseguirei encontrar alguém que não o ame? Então, precisamente porque o ama, ele conseguirá entender quando digo: ele teme um dano. Por que teme um dano? Porque ama o dinheiro. Quanto mais o ama, tanto mais teme perdê-lo. Assim, se alguém ama a justiça, receia muito mais um dano moral. Teme a perda da justiça mais do que tu temes a perda do dinheiro. Eis o temor casto. O temor que permanece nos séculos dos séculos. A caridade não o elimina, nem o expulsa, mas ao contrário, acolhe-o, custodia-o e mantém-no íntimo como um companheiro fiel.
Estamos em caminho rumo ao Senhor, até que o vejamos face a face. O temor casto guarda-nos-á junto dele. Não nos provoca perturbação, mas nos encoraja. A mulher adúltera teme que venha seu marido. A mulher casta teme que se vá seu marido. Fecha aspas. Santo Agostinho analisa várias vezes esse tema, né? Dos dois temores. E aqui de uma forma belíssima, né? É necessário amar a Deus gratuitamente. Fecha aspas para Santo Agostinho, né? Agora é o Frei Agostinho Trapé. É necessário amar a Deus gratuitamente. Isto é, não em vista do prêmio. É uma tese de fundo do agostinianismo espiritual que deu ocasião a interpretações diversas, quase como se o amor até Deus devesse excluir o desejo do prêmio. Mas parece que a chave interpretativa dos textos agostinianos não deva ser buscada longe. O próprio autor repetidamente nula oferece. Abre aspas. Quanto a nós, irmãos, amemos a Deus com coração puro e casto. Não é casto o coração de quem honra a Deus em vista da recompensa. Fecha aspas. Eis o princípio, mas vem logo a explicação. Abre aspas para Santo Agostinho. Como? Não teremos a recompensa por ter servido a Deus? Certamente a teremos. Será o mesmo Deus que servimos. Ele mesmo será a nossa recompensa quando o virmos como é. Observa como se te assegura a recompensa. O que disse nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que o amam. Abre aspas para nosso Senhor. Né? Quem me ama, observa meus mandamentos, e quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu mesmo o amarei. Fecha aspas para nosso Senhor. E o que lhe direi a nosso Senhor? Né? Eu me mostrarei a Ele. Se não amas, esta proposta diz-te pouco, mas se amas, se suspiras, se serves gratuitamente aquele pelo qual és resgatado gratuitamente, já que tu não tens nenhum mérito, se a recordação dos benefícios que te conferiu faz-te suspirar e tornar teu coração inquieto pelo desejo de possuí-lo, não pedirás outra coisa que Ele mesmo. Ele te basta. Fecha aspas. Essa é uma lição de todos os santos, né? De todos os santos. Lembra aquela passagem na vida de Santo Tomás, né? Onde Nosso Senhor aparece para ele, né? E oferece a ele qualquer coisa que ele possa querer, né? Oferece a Santo Tomás, né? E ele poderia escolher muitas coisas, né? Não coisas materiais em si, mas muitos segredos, muitos desvendamentos de mistérios, né? Com os quais ele se preocupava, né? Muita luz intelectual, né?
Ele poderia pedir coisas imensas a Deus, né? E ele pediu simplesmente a Deus, o próprio Deus, né? Eu quero a ti, Senhor. Então essa é o que Santo Agostinho está nos ensinando aqui, né? A explicação segue o exemplo. Belíssimo. Essa aqui é frase do Frei Agostinho Trapé, né? Vamos de novo a um trecho de Santo Agostinho, né? Então vamos ao exemplo do que ele falou acima, né? Pensai no matrimônio e buscai compreender o que significa ter o coração casto em relação a Deus. São certamente realidades humanas estes matrimônios. Entretanto, não ama a esposa aquele que a ama por seus dotes, nem ama o marido aquela esposa que ele quer bem pelos dons, grandes ou pequenos, que recebeu dele. Não o ama com coração casto. Rico era o seu marido, pobre é ainda meu marido. Quantos homens, punidos com o exílio, tornaram-se, por essa desgraça, mais caros às suas castas esposas? Quantas vezes a desventura dos maridos comprovou a fidelidade das esposas? As esposas não amavam outro que seu marido, e assim, não só não o abandonaram, mas lhe deram maiores atenções. Agora, se seres de carne, uma mulher, um marido, podem ser amados castamente, de modo desinteressado, como deveremos amar a Deus, o verdadeiro e autêntico esposo da alma? Fecha aspas. O pastor quer conduzir os fiéis ao puro amor, desinteressado, que não busca de Deus senão o próprio Deus, e o faz com surpreendente eficácia. Descreve as alegrias do céu, descreve uma vida terrena cheia de todo bem e livre de todo mal. E depois introduz Deus com esta singular proposta feita ao homem: vivereis para sempre em meio a tantos bens, estes serão perenes contigo, mas tu não verás minha face. Se a esta proposta alguém dissesse: já tenho em abundância, estou bem, não busco outra coisa, este tal mostraria não ter começado ainda a amar a Deus. A reação daqueles que amam verdadeiramente seria muito diferente. Diriam logo: não, não, longe de nós os bens sedutores, longe de nós as falsas ilusões, longe tudo aquilo que nos repete todo dia. Onde está o teu Deus? Tudo aquilo que temos fora de nosso Deus não é doce. Não sabemos o que fazer das coisas que nos dá, se não nos dá a si mesmo. Fecha aspas. Na realidade, esta era já a reação de uma grande parte de seus fiéis. Na escola de tão grande mestre, tinham aprendido também eles o que seria dizer amar a Deus, o que queria dizer amar a Deus e buscar somente a Ele. Assegura-nos isto o pastor. Falando em outra ocasião do temor casto e querendo indicar aos fiéis o caminho para descobrir se havia ou não em seus corações, repete a mesma hipótese da proposta divina. De entre a multidão ouve-se um gemido, um sussurro. Era a resposta. O pastor comenta, abre aspas:
Meus irmãos, qual é a razão de vosso gemido, senão que o temor casto, aquele que permanece para sempre, já nasceu em vós? Porque foi golpeado o vosso coração pelas minhas palavras. Fecha aspas. Os fiéis suspiravam porque amavam a Deus verdadeiramente e consideravam um mal supremo não vê-lo face a face. Essa, de fato, é a atitude própria do temor casto. A uma semelhante proposta, o coração exclama gemendo: não, fora tudo, desde que eu veja a face de Deus. Mas, para alcançar tais alturas, o amor deve percorrer uma longa caminhada e superar muitos obstáculos. É o terceiro fator de progresso. Superar obstáculos. Abre aspas. É preciso amar a justiça. Neste amor, porém, há degraus que devem subir aqueles que progridem. Antes de tudo, o amor à justiça deve ser superior ao amor a todas as coisas que agradam. É o primeiro degrau. Fecha aspas. Mas não basta. É preciso subir um segundo. Abre aspas. É pouco que desprezes tudo aquilo que agrada. Despreza tudo aquilo que a aterroriza. Despreza as prisões, as correntes, os aguilhões, os tormentos, a morte. Fecha aspas. É preciso mostrar-se amante da justiça de um e de outro modo, como fizeram os mártires. O exemplo dos mártires evoca em Agostinho a recordação da expressão mais alta e mais plena do amor, e dá à sua eloquência, já forte e persuasiva, o voo da mística. Continua, de fato, abre aspas, o Marte ama, arde, queima, pisa aquilo que agrada e passa. Chega às coisas ásperas, terríveis, truculentas, ameaçadoras. Pisa-as, rompe-as e passa. Ó amar, ó andar, ó perecer a si mesmo, ó alcançar a Deus. Fecha aspas. Depois deste voo, o orador retoma o tom tranquilo da advertência e conclui. Abre aspas. Com tal força deve amar-se o amante da justiça, o amante da beleza invisível. Fecha aspas. Ele mesmo muniu-se dessa força, né? E ensinou os outros a fazer o mesmo. Então aqui termina o capítulo que Frei Agostinho Trapet escreveu sobre o amor, né? O amor em Santo Agostinho, né? O capítulo tem como título uma frase de Santo Agostinho, né? Ama e faze o que quiseres, né? Então aqui nós temos um resumo de um tratado místico sobre o amor a Deus, né? O que se deve, o que constitui esse amor, né? E como a gente deve caminhar nesse caminho deste amor, né? Com exemplos, com admoestações, com belíssimas orações, né? E eu vou repetir aqui uma delas, né?
para que a gente guarde isso, né? Oração que aparece nas confissões, né? Deus meu, restitui-me a ti mesmo. Eu te amo. Se assim é pouco, faze-me amar mais fortemente. Não posso medir para saber quanto falta a meu amor para que baste para mover minha vida para entre teus braços e de lá não sair, a fim de repousar no abrigo da tua face. Sei somente isto, que fora de ti, para mim, tudo é mal. Não só fora de mim, mas também em mim mesmo. E que toda a minha riqueza, se não for o meu Deus, é pobreza. Então, essa é a oração que se encontra nas confissões, né? Tanta coisa bela aqui, né? Que a gente leu hoje. Eu queria passar para vocês a palavra, se houver algum comentário, alguma observação da leitura de hoje, por favor, tomem a palavra. Oi, professor. Oi, Márcio. Tudo bom? Ué, gostei de ver Tudo. a citação das minhas classificações. Uai, pois é, você tá vendo? É sugestão aqui, ó. Pois é, as classificações são interessantes, justamente esses pequenos trechos que valem a pena ser meditados várias vezes, né? Bom, as partes que eu prestei atenção aqui, mas, assim, esse trecho, essa parte do soterismo místico é sensacional, né? Eu gosto muito dessa parte, eu falo, né? A instrução, ela guia seu pensar, seu agir. Agora, a parte mística, ela aprimora isso, assim, leva a estratosfera mesmo da coisa. Bom, eu gostei daquela parte que o senhor leu lá, o amor castiga e a soberba mima, mais ou menos assim. Exato, é isso mesmo. Por isso é que os mimados se tornam soberbos, né? E os soberbos mimados, né? E os soberbos mimados. Aí viram os mimados, aquele livro, né? Como é que é o nome mesmo do título? Mimados e... tem um livro. Como? Tem um livro assim mesmo aí, eu não sei não. O senhor leu outro dia, Ana Paula leu outro dia. Esqueci. Malvados, mimados, um troço assim. Bom, depois a gente lembra. Aí o Modernos e Degenerados, sim. Tá. Todo jeito são mimados, são malvados, etc. Eu queria te ver como é que são as coisas, né? E também chega aquela parte do caminhar, né, que é necessário. Fiz me lembrar aquela frase do navegar é preciso, viver não é preciso, porque navegar também, o pessoal quando faz expedições no mar, travessias no mar, usa esse termo também, navegação terrestre. Como tem navegação aérea, tem navegação aquática, isso. Fluvial, lacustre. Né? Não sei se essa palavra... Não parar, né? Não parar. Seguir. Não ficar lá deslumbrado com as belezas do caminho, ou ficar chorando porque o caminho é difícil. Inclusive quando você está perdido, né? Na floresta, por exemplo, né? Você que é o homem das florestas, você não pode parar, não, né? Não, se for parar, apenas assim, eu já fiquei perdido, assim, desorientado. Cheguei a ficar perdido, fiquei meio desorientado uma hora, né, num trecho que estava escurecendo no meio de um vale, então assim, 4 horas da tarde já são quase noite lá. Né, e aí você começa a perder as referências visuais, que fica escuro por causa da sombra das montanhas, né? Aí você para um pouquinho, respira, se acalma, coloca as cabeças para funcionar e começa a procurar suas referências. Eu gastei uns 40 minutos nessa orientação, mas graças a Deus eu estou aqui que eu voltei. Bom, eu gostei também dessa parte, dessa vez eu notei, porque é muita coisa bonita, muita coisa legal. Essa do temor servil, o temor casto, muito interessante. Como as situações têm ali a esposa e o marido, mas as situações têm pequenas sutilezas ali, né? Uma que teme a vinda do marido para não ser pega
fazendo coisa errada, outra a ida do marido, né? É beleza isso, né? Essa do matrimônio é sensacional. Santo Agostinho, ele é um poeta, né? Ele brinca com as palavras, ele pensa muito bem, ele é sensacional. Ele é um grande literato, Messi né? Um grande ele literato. É o Messi da escrita. Né? O Messi e o mestre. É muito interessante porque o amor mesmo, ele tem, até na própria carta de São Paulo aos Efésios, ele tem, ali nos finaizinhos, 5, 6 por aí, eu gosto muito dessa parte, que ele também, ele assim, assemelha o amor de Cristo pela igreja com o amor conjugal também. Sim, sim. Da própria matrimônio. meditação, né, da natureza desse amor, a gente precisa também tentar achar a nossa, vamos dizer assim, um termo meio psicológico, né? A nossa relação com Deus, né? Que a gente tem que ser exatamente a noiva, né? E a esposa divina, né? Amar a Deus, né? Na alegria, na tristeza. O esposo, né? O esposo divino. O esposo divino, exatamente. Da nossa alma. Né? E ele falou bonito, né? Aquela parte assim, né? O amor que faz sofrer e pede sacrifícios, não interesse. Né? É que nos remete também ao amor ao Deus crucificado. Quantos que ele teve no momento na hora da sua crucificação, da sua tortura ali, pouquíssimos amigos, né? Mas todo mundo fugiu, ué. Isso, muitos amigos na hora dos milagres, né? Daí a gente tem que também procurar, né, o amante, não aquilo que ele nos concede, né? Não é um interesse. Todo mundo fugiu da crucificação naquele momento e hoje também, né? E isso, da mesma forma que a gente também não deve fugir daquele amor crucificado quando tem alguém em dificuldades, doente, se o marido ou a mulher embagulharam com o tempo, perderam os dentes, ficaram feios, ou pobres, ou doentes, né? Ou mesmo, quer dizer, apenas um cônjuge, mas também um amigo, um vizinho, um irmão, uma pessoa que cruza sua reta. Né? Deus colocou que o samaritano, né? Exato, exatamente. Né? E aí nos faz lembrar daqueles santos que falavam, principalmente os santos mais místicos, né? Que as pessoas perguntavam para eles onde é que vocês aprendiam essas coisas, né? Do amor ao próximo, do amor a Deus. E falavam o livro das letras vermelhas, o crucifixo, né? A paixão de Cristo, a meditação dela nos leva a esse amor, né, que Deus teve conosco, né, na alegria, na tristeza, na adversidade, na prosperidade, né? E depois teve uma anotação, eu bom que eu anotei e falei rápido, falando bastante coisa bem rápido também. Aquela questão do amar a justiça, que foi colocada aí mais por último, me lembrou um brocard do Romano, que falava assim, fiat justitia peret mundus, não sei se a pronúncia seria essa mesmo, mas essencialmente que se faça justiça ainda que o mundo se perca, que pereça, né? Pereça. E é interessante, né, que exatamente seria quase que um lema do mártir, né? Ele fala do mártir, né, no final. Isso, que o mártir e o místico são praticamente a mesma coisa, são os dois amantes em grau máximo. Ou seja, quem não for uma esposa divina, né, disposta a amar a sacrificar e se sacrificar pelo esposo divino, vai conseguir ser um mártir, né, porque um leva ao outro, né? O místico é o martírio branco, né? A via mística é o martírio perfeito, exatamente. Branco, né? O místico é esse martírio branco. As palmas brancas. Exato, e o mártir vem, né, no sacrifício de si mesmo, a semelhança de Nosso Senhor. Bom, mas aí se eu quiser puxar alguma coisa aí e falar mais, professor, eu acho que eu falei demais e agradeço a oportunidade. Obrigado. O Felipe está falando aqui, é verdade, Márcio, Santo Agostinho é um poeta, capítulo belíssimo, esse que fala do amor. E o professor dá um tom muito especial na leitura. Muito obrigado. Mas, olha, eu há alguns anos tenho a prática de ler o Martirológio diariamente. Olha, é impressionante você ler a descrição dos martírios, certo?
E é impressionante você tentar incorporar, ou pelo menos tentar estar lá, naquele momento que o mártir é martirizado, não? Em que ele decide, né? Em que ele recusa a oferta. Normalmente é isso, né? De sacrificar aos deuses do panteão romano, né? Então é impressionante a decisão, a decisão inamovível do mártir. É impressionante a resposta que alguns mártires dão ao seu executor, às vezes a um governador, às vezes a um prefeito, às vezes a um pobre coitado que foi lá em nome do prefeito executar o mártir. É impressionante as torturas, né, que o Império Romano, olha, tem até um livro sobre isso, mas o Império Romano, ele desenvolveu toda uma metodologia de martírio, de tortura, sofisticadíssima, com máquinas, com objetos, com métodos de tortura, tanto de mulheres quanto de homens, eram diferentes. É uma tecnologia, tá? O Império Romano, ele de fato, ele desenvolveu uma tecnologia para aterrorizar os cristãos, né? E a tranquilidade e a serenidade e a alegria com que os mártires iam para esse tipo de orgia, né? De orgia do Império Romano, orgia demoníaca, porque veja, o martírio, cada martírio desses nossos mártires era praticamente uma orgia do povo, era uma festa ver aqueles cristãos sendo martirizados no processo do martírio, né? Antes de morrerem, né? A gente sabe do Coliseu, né? Mas isso não acontecia só no Coliseu. Em qualquer lugar em que havia um martírio, o povo acorria a esse lugar para assistir com especial prazer, não é? Então, a gente, quando habitua a essa leitura, uma coisa fica muito clara para nós, né? É que nós vivemos num tempo talvez que tenha mais medo dos sofrimentos, não é? Veja, o Santo Agostinho coloca esse medo dos sofrimentos como o segundo degrau a que nós temos que subir para atingirmos o verdadeiro amor, né? São 3 fatores, né, que ele coloca, né? Ele fala assim, o autor fala, não é o autor, é o Santo Agostinho. É preciso amar a justiça. Neste amor, porém, há degraus, que devem subir aqueles que progridem. Antes de tudo, o amor à justiça deve ser superior ao amor a todas as coisas que agradam. É o primeiro degrau. Mas não basta. É preciso subir um segundo. Esse é o segundo que eu estou me referindo, nas palavras de Santo Agostinho. É pouco que desprezes tudo aquilo que agrada. Despreza tudo aquilo que aterroriza. Despreza as prisões, as correntes, os aguilhões, os tormentos, a morte. Então, é essa aqui, não é? É essa aqui
o degrau, né, que o Marte ascende, né? E não é à toa que logo depois ele fala do martírio, né? Mas desprezar isso em nome de quê? Em nome do amor a Deus. Quer dizer, se você despreza os prazeres a tudo aquilo que agrada, é um nível. Mas se você despreza a própria vida biológica, que a natureza humana tem um instinto para a preservação da vida absolutamente impressionante, mas você, mesmo assim, você despreza, você por força da sua vontade, você anula esse instinto, isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Não é? Não há homem mais livre do que aquele que despreza essas coisas aterrorizantes, né? Certo? É um tipo de liberdade, eu disse livre, né? É um tipo de liberdade que a nossa civilização não entende mais, né? O conceito de liberdade para nós é outra coisa completamente diferente, né? Então o amor a Deus nos torna livres de tudo, inclusive do grande instinto de preservação da nossa própria vida, né? Nós desprezamos a nossa própria vida. Nós entregamos a nossa própria vida, né? E isso é uma coisa que a leitura habitual do martirológio nos faz assim um pouco que absorver isso, né? Assim, a lembrança dos mártires permanente como hábito é uma coisa muito salutar para nós, né? Que somos uns babacões, né? Uns medrosos, nós temos medo de colesterol, de mudança climática, enfim, né? Não temos nem nível nem para discutir isso, né? Mas é isso, a leitura do martirológio, para mim, é uma coisa que é muito edificante, né? É isso. Mais alguma observação? Então, nós estamos aqui então no início do capítulo 37, na página 449. E amanhã, se Deus quiser, continuaremos a leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.